Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Baroni. Meu nome é Caio Renato e esse aqui é o quadro Como Eu Fiz. A gente está iniciando a temporada 2026 dessa playlist aqui que vocês gostam tanto. Playlist essa que a gente fala sobre viver de renda passiva, educação financeira, liberdade financeira e traz alguns exemplos reais de pessoas que investem em fundos imobiliários, estão no caminho ali para a sua liberdade financeira ou já alcançaram ela. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que vocês já conhecem aqui no canal, já participou de muitas lives, muitos vídeos aqui com o professor Baroni, que é o Daniel Campos. O Daniel Campos, do Funds Explorer, né? Muitos de vocês já conhecem essa ferramenta também. Ele tem ali seus 35 anos ali, investe em FIIs desde 2018 e sendo um servidor público, que é como ele atua, ele quer contar um pouquinho dessa história de como equilibrar ali as finanças pessoais, casamento, investir, né, sendo um servidor público para alcançar a sua renda passiva, né? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho mais da história do Daniel, mas antes da gente conhecer um pouquinho mais do Daniel, não se esqueça, por favor, de deixar seu like, se inscrever no canal. E é lógico, se você tem interesse em participar desse quadro aqui, vai ter um link na descrição para você preencher ali um formulário e quem sabe, em breve, a gente vai bater um papo. Bom, vamos! Sem mais delongas, Daniel, seja bem-vindo ao Como Eu Fiz. Ah, que massa, cara. Tô super honrado de estar aqui. Eu escuto o quadro, né? Você sabe do meu carinho que eu tenho por você, né? Pelo Barone também. Então, vamos bater um papo aqui, né? O mais importante é ser um papo leve, divertido e ainda assim que as pessoas possam aprender um pouco, né? Esse é o nosso objetivo. Legal. Então, nesse primeiro momento aqui de 2026, eu quero trazer algumas pessoas mais conhecidas ali de vocês, né, que geralmente participam aqui do canal do Professor Baroni, para trazer um pouquinho da história, né? Porque às vezes as pessoas veem você, o Tawil e tantos outros aqui no canal, sabe? Mas como que eles começaram, né? E nem sempre a gente tem essa origem, então eu vou usar o como eu fiz para a gente trazer isso. Então, Dani, é, hoje você é um influenciador ali do meio dos investimentos, né? Tá à frente ali da marca Funds Explorer no YouTube e em tantos outros canais. Mas conta um pouquinho, quem que é o Daniel e como é que ele começou a investir? Ah, que massa, cara. Primeiro eu quero falar que é um super orgulho, né? Estar aqui no Funds Explorer, no ecossistema da Suno, né? Eu sempre falo isso porque é verdade. E o massa, Caio, é que como a gente estava conversando um pouco antes aqui, né, é que realmente eu utilizei da ferramenta lá no início, né, quando eu estava começando, e não apenas isso, mas eu assinei a carteira do Baroni lá atrás também, acompanhando a Suno desde o inicinho. A Suno começou em 2017 e eu comecei em fundos imobiliários em 2018. Então eu posso falar que realmente o Baroni, né, e o Thiago Reis foram super importantes na minha trajetória como investidor. E a minha trajetória como investidor ela começou um pouco diferente da maioria das pessoas, porque a gente vê, por exemplo, nos fundos imobiliários de 2019, que teve aquele boom, né, aquele spike, digamos assim, aquela pernada para o alto dos fundos imobiliários, e muita gente começou a investir. Inclusive, sempre brinco, né, que os analistas estavam com um problemão na mão, porque eles não sabiam nem o que recomendar, porque estava tudo tão caro, os analistas falavam, meu Deus, né, tá tudo tão caro, o que eu vou recomendar aqui? E aí, normalmente, é nessa época que todo mundo quer ir para a Bolsa de Valores, né? Eu fui exatamente o inverso. Em 2016, eu estava vendo televisão, estava vendo jornal, e eu lembro de ver, né, as cotações da Petrobras despencando, né? Na época chegou a R$ 8, 8 e pouco, salvo engano, e eu falei, meu Deus, né? Isso aqui tá uma insanidade, não é? A clássica frase, compre ao som de canhões e venda aos sons de violinos, né? Então, eu falei, nossa, eu vou investir. E aí eu cheguei lá no Banco do Brasil, falei assim, olha, pessoal, eu quero investir na Bolsa de Valores, vocês, né, poderiam ser a minha corretora, né? Perguntei para eles. E aí foi realmente a loucura, né? Porque eles não sabiam como abrir uma conta de corretora, né? E foi gerente correndo para um lado, para o outro. Aí eles acharam um papel lá, eu assinei e tudo mais. Aí eu comecei a investir nessa época lá no Banco do Brasil em Petrobras. Beleza, passa um tempo, eu compro algumas ações, passa um tempo, começo a investir em fundos imobiliários e
muito influenciado também, né, nessa perspectiva de que eu tava indo casar, eu casei em 2019, e eu acho que a chavinha muda, né, cara? Você que é pai, né, você que tem ali sua família, eu acho que você vai concordar comigo que a gente tem uma mudança de perspectiva muito grande, né, quando a gente pensa em família, digamos assim. A gente começa a pensar muito no nosso futuro, né, no sustento da nossa família. E eu sou casado há muitos anos, né, como eu disse, desde 2019, e aí eu comecei a investir e estudar com mais intensidade. Nessa linha, eu comecei, como eu disse, a assinar a Suno e conhecer os fundos imobiliários. E é muito engraçado, né? Porque às vezes começa pequenininha ali, né? Eu lembro de conversar com alguns amigos, algumas amigas, e Uma elas me cotinha de perguntam, cada vez, né? uma cotinha de cada vez, exatamente. E uma E dessas amigas, um adendo só legal que nessa época ainda não existia base 10, né? Era só base 100 e às vezes base 1000. era ainda muito incipiente comparativamente com o que a gente tem hoje, não é? Por isso que eu ainda acho que tem muitos fundos imobiliários baratos, porque por mais que tenha tido esse aumento muito bacana, né, muito massa em 2025, comparativamente a estrutura de 2025, 2026 não tem nada a ver com 2018, 2019 dos fundos imobiliários, né? A gente estava fazendo uma live lá no Funds com a Pátria, né, com a Abud, e o HGLG 11 ele já passou de tamanho de grandes empresas como a MRV, que inclusive minha esposa trabalha na MRV, né? E MRV todo mundo conhece, ou seja, realmente um fundo já está ali é, é, no tamanho de grandes ações brasileiras, né? Quase alcançando a Alus, a Cirela. Então, realmente um tamanho muito grande. Então, estruturalmente, os fundos imobiliários mudaram muito nesses anos. Eu acho que você está corretíssimo nisso, né? E aí eu lembro que essa amiga falou: poxa, mas quanto você está ganhando por mês ali? Eu, R$ 50. E eu lembro que ela virou e falou assim: nossa, que massa, né? Você tá bem, assim. Então, olha como é que mudou, né? Aí realmente vira uma bola de neve e cresceu muito. Então, é exatamente como você falou, cara, né? Começa ali com uma cotinha, vai pingando um pouquinho a mais, né? E chega em 2021, eu começo a falar sobre fundos imobiliários na internet, e aí, de fato, né? Aí, né, a paixão realmente aumentou e hoje grande parte da minha carteira está em fundos imobiliários. Chegou um momento que, inclusive, eu zerei minhas ações, né? Fiquei só realmente focado no produto. E aqui estamos, né? A gente começa a parceria com o Funds Explorer em 2024 com pessoas incríveis aí na Suno, né? Fabio, Gustavo, o próprio Thiago Reis, Baroni, você, e estamos aí, né, tentando fazer o que aconteceu comigo para mais pessoas, né? Para as pessoas conhecerem essa mágica da bola de neve, né? Da renda aí dos fundos imobiliários. Legal, Daniel. Então já dá pra gente ter uma ideia de como ter essa história. Mas antes da gente falar um pouquinho ali da sua carteira, entrar um pouquinho mais em detalhe de como que você faz o racional, eu queria que você contasse um pouco como que foi o seu início na prática, né? Porque você comentou que você foi assinante da Suno, procurava os sites, mas como que você achou o mercado dos fundos imobiliários, propriamente dito, e como foi os primeiros passos que você deu, quando que você começou a entender o que era um fundo imobiliário? Conta um pouquinho isso aí pra gente. Mas, cara, assim, as ações, como eu disse, foi pela televisão, os fundos imobiliários foi pela internet, né? Então, ainda hoje, não parando para pensar, é engraçado que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu ainda não vejo, pelo menos não vi na TV aberta ou em grandes canais muito sobre fundos imobiliários. Eu nem lembro se eu já ouvi, né? Agora, ações, de fato, né? A gente vê por causa de grandes empresas e tudo mais. Então, os fundos imobiliários, de fato, foram pela internet. Como eu disse, eu comecei a utilizar o Funds Explorer bem no inicinho, né? Acho que realmente nos primeiros passos eu já comecei a olhar e eu já olhava de forma um pouco mais holística, digamos assim, mais geral do que talvez alguns olhem, né? Desde o início. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Minas Gerais a minha vida inteira e eu acho que esse conservadorismo veio, né? Pegou em mim e eu sempre fui um pouco mais conservador nesse sentido. E olha que eu sou o ousado da minha família, né? Quando eu comecei a investir em ações, eles quase fizeram uma intervenção comigo, né? Minha esposa, meus pais, falaram assim: olha, filho, isso aí de ação é muito complicado, né? Então eu já comecei a olhar para mais indicadores, né? Que é o que a gente fala, inclusive, lá no Funds Explorers, para E hoje, inclusive, provavelmente a maior parte da sua família te pede dica, né? não, cara, que massa que você falou isso, porque não apenas me pede dica, mas às vezes faz umas perguntas inteligentes, assim, né? Meu pai, acho que há um ano,
Ele começou a investir em fundos imobiliários, olha que meu pai é muito conservador, mas ele gosta muito do mercado imobiliário, né? Assim, ele, né, construiu o patrimônio dele com imóveis aqui em Belo Horizonte, especialmente, né? Em Minas. Mas, e ele teve uma vez que ele me fez uma pergunta que eu achei interessante, que ele falou assim, Dani, mas se o fundo imobiliário ele distribui 95%, né, se ele tem, ele não falou com essas palavras, né, mas se ele tem um payout tão alto, como é que ele cresce? Eu falei, olha, que massa, né, assim, ou seja, ele já está pensando num segundo nível de pensamento, né, ele entendeu que ele distribui muito e ele teve uma dúvida muito plausível, né, faz muito sentido a dúvida dele, e aí eu fui explicar, né, as formas de um fundo imobiliário crescer, e, então, não apenas eles pedem essas dicas, mas eles estão já, de certa forma, um pouco mais inseridos nesse mundo, que é muito massa, né? Então, nessa perspectiva, eu comecei a estudar pela internet mesmo, e aí, como muitos de nós, eu comecei a olhar os vídeos dos influenciadores na época, né? Então, a gente começa ali por algumas pessoas que a gente admira ou sente alguma certa confiança. A gente vê muitos desses casos. Olha que bacana, né, Caio? Assim, isso é muito massa. Hoje eu já vejo várias pessoas falando, poxa, Dani, que massa que tá tendo esse conteúdo lá no Barone, aqui no Funds Explorer, aqui com o Caio. E eu comecei a investir, já estou investindo há não sei quantos meses, ou seja, é um ciclo virtuoso, né, como a gente diria aqui, meus pais diriam, né, a gente diz aqui em Minas Gerais, né, tem esses ciclos positivos, né, de positividade que a gente vai influenciando cada vez mais pessoas. E nessa perspectiva, como todo mundo, fui acertando, fui errando, né? Mas acredito que mais acertei do que errei, e aqui estamos, né? Então, em resumo da ópera toda, é isso, né? Acho que ações eu vi até pela televisão, mas fundos imobiliários, e até hoje, né, com todo esse desenvolvimento, eu não vejo tanto na TV aberta. Então, eu acho que o conhecimento de fundos imobiliários ainda está. Me corrija se eu estiver errado, não sei se você já viu na TV aberta, mas eu acho que está muito focado na internet ainda, e foi como eu aprendi no final das contas. Legal. Depois que você falou isso, eu até fiz uma reflexão aqui enquanto você estava falando, e realmente, eu não lembro de ter visto alguma reportagem em TV aberta. Lógico, tem canais especializados de notícias, CNN Money, Record News, que aí sim, de repente eles têm um olhar ali mais voltado para o mercado, mais generalista, sai um pouquinho de ações, mas TV aberta realmente é uma coisa que eu não lembro de ter visto, né? Às vezes a gente já pode até ouvir alguma coisa quando é um exemplo negativo, né? É mais fácil, de repente, falarem de fundos imobiliários se de repente tiver algo negativo do que propriamente positivo. Nunca vão falar se fundo tal está distribuindo milhões para os clientes. Isso nunca vai acontecer, pelo menos não conhecendo o jornalismo brasileiro, né? Pensando aqui agora, você já é um investidor há muitos anos, você é servidor público, né? E teve uma coisa que você me comentou que eu achei muito interessante, né? Geralmente, quando a gente é servidor público, que é o seu caso, as pessoas estão um pouco mais confortáveis e quase nunca pensam em investir, né? E isso acontece com uma certa recorrência, né? Sim, e isso é interessante, não é? Porque o pessoal, eles focam talvez ali na parte da estabilidade, não apenas servidor público, né? Mas eu tenho uma forte impressão de médicos também, por exemplo, ou seja, pessoas que têm uma renda muito alta e, de certa forma, têm uma certa estabilidade no mercado, e não apenas essa impressão, né? Mas a gente vê isso com casos reais na prática, na internet, com pessoas conhecidas, e que essa segurança, entre aspas, né? Porque tudo na vida é incerto, acaba fazendo com que a pessoa, entre aspas, fique um pouco acomodada, e não apenas acomodada, cara, ela se endivida, né? Então, é, você já viu aqueles casos de pessoas que ganham na loteria e às vezes não apenas perdem tudo, mas ficam endividadas, né? E é muito isso, assim, acho que tem pessoas que veem o serviço público quase como uma loteria parcelada, né? Fala assim, poxa, tá garantido aqui, então não vou precisar investir, até mesmo porque eu sei que meu salário vai pingar no mês que vem e por aí vai. E isso é uma armadilha muito perigosa. É uma armadilha muito perigosa. Vou te dar um exemplo. Existem casos de entidades, né, assim, ou entes, né, mais corretamente falando, seja municipais, estaduais ou federais, que ficam com dificuldades orçamentárias, né, e eu sei bem, eu trabalho exatamente com isso, né, com direito orçamentário, com o que a gente chama de direito financeiro, né, que é a administração financeira orçamentária, e
essas situações mais desafiadoras acabam por prejudicar até mesmo o pagamento, né? Tô dando só um exemplo do que pode acontecer, né, desses servidores. E aí esses servidores ficam de mãos atadas, muitas das vezes endividados, né? E mesmo quando tudo tá bem, bancadora, servidor público, é aposentado, né? Liga oferecendo consignado, etc. E essa pessoa acaba ficando quase que presa, de certa forma, numa situação financeira muito desafiadora, sendo que ela tem essa estrutura financeira, entre aspas, estável. Né? Então acaba virando uma armadilha. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas é meio que isso, né? Algo, entre aspas, benéfico, mas vira uma armadilha. Ou seja, a pessoa fica meio que, já que eu tenho essa segurança, eu vou gastar tudo. E o mais interessante, Caio, é que isso a gente pode aplicar até mesmo para os fundos imobiliários, né? Quando a pessoa está em fase de usufruto, liberdade financeira, ela não pode simplesmente sair gastando tudo que ela tem. Né? Você tem que considerar N fatores, inclusive a própria inflação, né? A perda dos valores ali monetários. Então, poxa, mesmo se você for literalmente livre financeiramente, né? Você tem que ter essa margem de segurança, independentemente do quê. Por quê? Porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer no futuro, e na medida que a gente vai estruturando, né, como a gente estava falando, né, você, por exemplo, é um pai de família agora, né, tem sua família, não é só você, não é só o Caio mais, né, agora é sua família, né, você ali é uma referência financeira para sua família. Então, você ter esse pensamento meio que gastão, né, digamos assim, é muito perigoso, né? Realmente é muito perigoso. E muitos servidores, muitos médicos ou pessoas de alta renda, né? Não preciso nem falar de jogadores de futebol, cantores, né? A gente vê na mídia o tempo todo. Tem esse pensamento muito perigoso de gastar tudo que tem. Mas no final das contas, a gente vê, infelizmente, isso acabando bem mal. E como eu disse, pessoas, inclusive, que ganham muito bem, né, do governo, já vieram me falar, poxa, que massa, Daniel, você mudou minha cabeça, porque eu não pensava no longo prazo, né, então é um trabalho muito importante que a gente faz aqui, que você faz aqui, né, que o Baroni faz, que a gente está fazendo lá no Funds, de conscientizar as pessoas, porque não é tão importante assim o quanto que você ganha, claro que influencia, mas talvez seja ainda mais importante o quanto que você junta, né, ou que você guarda, ou que você investe, porque, não sei se você vai concordar comigo, Caio, mas você pode ganhar 100 mil reais por mês, mas você consegue gastar 100 mil reais por mês, né? Você fala para sua esposa, olha, amor, gasta 100 mil reais por mês, eu te garanto que ela vai conseguir gastar esses 100 mil reais por mês, né? Então, E é capaz que você fique devendo ainda. tem aquela piada, né? Poxa vida, um ladrão roubou meu cartão, mas ele tá gastando menos do que eu e minha esposa, né? Então deixa o ladrão lá. Né? Então, você consegue gastar o quanto que você quiser gastar, né? Essa mentalidade é super importante. Não, e isso é uma coisa muito natural que a gente observa no mercado financeiro, porque a gente trabalha com casos reais quase o dia inteiro, né? Principalmente a gente que tem um contato maior aqui com o pessoal da consultoria, né? Quanto mais você eleva o seu padrão de vida, mais endividado geralmente você fica. Então, tive um aumento de salário aqui no meu trabalho e, pô, acho que tá na hora de comprar de carro, né? A pessoa pensando, vou trocar meus filhos de escola, vamos mudar para um bairro melhor. Então, acaba que isso vira uma bola de neve também, só que pro lado inverso, né? De endividamento. Então, nem sempre ter uma renda alta é uma garantia de estabilidade. Então, por isso que você tem que se preocupar com o seu futuro e fazer com que, de repente, o seu dinheiro trabalhe por você, que é basicamente o que os FIIs fazem. O Daniel ele deu o exemplo do pai dele, né, que fez o patrimônio dele todo com terra, né, e antigamente tinha muito aquele ditado, até hoje, na verdade, tem, né, quem tem terra não erra, né, então terra, tijolo, apartamento, aluguel. O brasileiro foi levado a acreditar que isso é uma boa filosofia de vida. Então, dá para dizer, né? Então aqui fica uma provocação para você, Daniel. Dá para dizer que de repente os fundos imobiliários seriam o novo quem tem terra não erra? Cara, que massa, né? Assim, é por isso que eu gosto dessas conversas, né? Assim, que a gente reflete e é um bate-papo muito legal mesmo. Esses dias, Caio, eu tava no Minas Shopping com a minha esposa, e o Minas Shopping, ele faz parte de um fundo imobiliário, que é o VISC 11,
E, e eu tava falando com ela, né? Poxa, né? A gente vem aqui desde a adolescência, eu conheço minha esposa tem muitos anos, né? E ela fala, poxa, isso aqui faz parte da nossa história. Eu falei, que massa, faz mesmo, né? E não apenas isso, né? Mas a gente tá vendo agora o BH Shopping sendo comprado, o Shopping Estação, que inclusive eu passei lá hoje para ir pro trabalho, tá no XPML 11. Então a gente vê que os fundos imobiliários, eles estão comprando algo que é muito próximo do brasileiro, né? Que é o imóvel ali. E quando a gente olha para esses investimentos que os fundos imobiliários estão fazendo, de fato, é uma melhoria absurda frente aos imóveis, né, que é o que você estava falando antes, em termos de renda, né, absurdo, né, o meu pai, ele fez essa construção com imóveis, uma pessoa muito bem sucedida, mas se eu fosse, eu não parei para fazer esses cálculos, né, não pedia os investimentos do meu pai para eu fazer esses cálculos de TIR, né, de taxa de investimento, mas se eu fosse supor, eu suporia que seria um ganho mais de capital do que de renda nesse sentido. Ainda mais se a gente fosse fazer uma comparação, né? Então, um imóvel hoje deve estar ganhando ali 4% de renda por ano, né? Assim, descontando vacância, enfim, impostos e por aí vai. Então, massa. Então, essa perspectiva do quem compra terra não erra, indo mais direto no seu comentário, Caio, a minha impressão é que é nessa perspectiva mais de valorização, que é o que todo mundo comenta na internet, que a gente vê nossos pais, nossos amigos falando. Massa. Porque renda, de fato, né? O que a gente vê é que dá muito problema, inquilino que quebra tudo e por aí vai. Beleza. Então tem essa perspectiva, quem compra terra não erra, apesar de que, obviamente, você tem que comprar a terra certa. Né? Assim, não é toda terra exatamente que vai dar certo. Né? Realmente vão ter alguns locais que vão ter valorizações incríveis e outros não. E em um país de inflação muito alta, né, por exemplo, meu pai é de 59, então nos anos 80 ali, né, um pouquinho no final dos anos 70, mais nos anos 80 ali, uma inflação muito, muito alta, faz muito sentido pessoas querendo imobilizar, de certa forma, o seu capital. Mas, então é isso. Foi interessante, foi uma perspectiva mais de ganho de capital, na minha visão, e em um país de inflação muito elevada, né, especialmente ali nos anos 80. Mas, com os fundos imobiliários, eu acho que vai ser essa perspectiva muito parecida, cara, porque é exatamente o que você está falando também. Mas, como eu falei que você teria que comprar a terra certa, e não é exatamente qualquer terra que você vai comprar que você não vai errar, né? Você tem que investir em boas terras, em bons lugares. Os fundos imobiliários é a mesma coisa, né? Eu acho que se você tiver uma carteira bem diversificada com bons fundos imobiliários, não é que você vai errar necessariamente, né? Muito provavelmente você vai errar, que nem eu, né? Eu estudo bastante e é obviamente que eu vou errar. Tem aquele livro do quadro do Finanças Comportamentais, né? Que é o do Morgan Housel, que a gente está lendo, inclusive no canal do Baroni, que ele fala que tem um lado da sorte e um lado do risco. Né? Então você vai ali. Não é que você errou, né, necessariamente, é que às vezes você caiu do lado do risco e ali de fato aquele investimento não deu tão certo. Então, se você me perguntar, Dani, se você comprar fundos imobiliários, você não erra, eu não sei se eu responderia isso, mas eu responderia mais no sentido de, se você tiver uma carteira massa de fundos imobiliários, ou se você não tiver tanto tempo assim, assinar a carteira lá do Barone, né, e você investir nisso ao longo prazo, as suas chances de errar nesse sentido, né, de longo prazo e de forma geral na sua carteira, são muito baixas, Pedro, o Caio. Então, olhe lá a carteira do Barone, né, e da equipe da Suno, estude, invista, e aí sim eu poderia falar que quem compra FIIs não erra, né, nesse sentido mais amplo da coisa, né, de investir numa carteira diversificada, com parcimônia, acompanhando aqui o quadro do Caio, né, o pessoal lá da Suno, e aí sim, eu acho que eu vou concordar com você, mas com essas ressalvas, né? Que existem riscos na renda variável e eu não posso, não posso dizer que, como influenciador, que não existe risco, né? Ou seja, compre e não erra, não. Mas, de forma geral, o que a gente viu é que faz muito sentido você ser otimista com a renda variável, especialmente em fundos imobiliários, que a gente gosta tanto aqui. Legal, legal. Muito boa essa sua observação, Daniel. E se a gente pensar também num futuro próximo, né? Hoje a gente não está num cenário ali para os FIIs que, vamos dizer, que está no melhor tempo do mercado, né?
A gente teve um período muito bom ali, que, como você comentou no início do vídeo ali, falou do boom dos FIIs ali em 2019, mas hoje a gente está num ciclo de alta de juros, né? Em que muitos outros investimentos se tornam muito atrativos, principalmente por causa dessa taxa Selic alta, por exemplo, a renda fixa. Mas aí tem um exercício de reflexão que o Baroni tem feito constantemente, né? Vamos imaginar que não que a taxa Selic volte ali para 2, 3, 4, 5%, que era mais ou menos ali antes da pandemia. Vamos imaginar que a taxa Selic volte ali para os patamares de 9%, 8%, então, não, já volte para casa de um dígito, né, que a gente está em 15%. A gente já tem movimentações bilionárias acontecendo nesse mercado de FIIs que é trilionário. Como que você vê essa expansão do mercado para os próximos anos, visando ali uma possível queda de juros? Você acha que pode acontecer um novo boom dos fundos imobiliários em algum momento? Uhum. A gente olha os fundos imobiliários mais com os juros futuros do que com a Selic, Caio, né? Então a gente já vê, entre aspas, esse aumento do mercado de fundos imobiliários em 2025, muito com expectativa de queda de juros, né? Então realmente o mercado ele antecipa, digamos assim, né? Então quem espera a taxa Selic cair, ele perde grande parte do movimento como perdeu em 2025, né? Se você É uma frase que eu adoro falar: quem chega cedo bebe água fresca. Perfeito, né? E tem uma analogia que eu gosto de fazer também, Caio, que é assim, para você surfar uma onda, você tem que estar no mar, né? Então, não adianta você estar lá na praia tomando uma água de coco com sua esposa e sair correndo para pegar a onda porque ela já passou. Então, essa perspectiva da expectativa, né, que o mercado tem, ela é muito verdadeira e, como eu disse, né, a gente acabou de ver isso em 2025 com essa alta de mais de 20% dos fundos imobiliários, né? E na média, né? Se você tiver uma carteira interessante de fundos imobiliários, você ganha mais do que o IFIX, né? Você ganha ali do benchmark. Então, a gente já está vendo esse movimento. Hoje a mediana do relatório Focus para a taxa Selic está mais ou menos 12,25, né, para esse ano, e a gente já vê esse otimismo todo. Agora, quando a gente olha, talvez, para a pessoa física, de fato, eu tenho uma impressão que a taxa Selic vai influenciar bastante, né? Acredito, Caio, que o mercado vai crescer independentemente, né? A gente está vendo um aumento muito forte dos investidores institucionais, investidores internacionais, muito maior do que a gente estava vendo há pouco tempo, até mesmo por essa estrutura que você estava falando, né? Os fundos imobiliários estão com uma estrutura muito maior, então a gente tem índices internacionais, né, multibilionários em dólar, que a gente vê investindo em fundos imobiliários como se fossem small caps, né, as pequenas ações, assim que eles olham para os fundos imobiliários lá, de certa forma faz sentido. E a gente vê esse percentual, inclusive o último relatório da B3, né, o próprio relatório da B3, a gente vê esse aumento, né, essa perspectiva grande de investidores institucionais, estrangeiros. Então, esse aumento de liquidez, né, de estrutura mesmo financeira dos fundos imobiliários vai acontecer, né? Já está acontecendo. Então, eu acho que independentemente dessa perspectiva da taxa Selic. Agora, como eu disse, né, os investidores, pessoa física, ainda são muito importantes para os fundos imobiliários. Espero que sejam ainda mais. E eu acho que sim, né, a resposta mais diretamente para você é que sim, não vai ser um boom, vai ser talvez mais paulatino nesse sentido, até mesmo porque esse ano a gente tem alguns eventos, né, que podem ali dar uma volatilidade a mais para os fundos imobiliários, como as próprias eleições, né, são eleições importantes agora, né, com muitos cargos eletivos, então a gente tem essa expectativa, acredito que o investidor de fundos imobiliários que investir pensando no longo prazo, ele vai ter esse crescimento aí nas cotas, que pode ser bom, pode ser ruim, né? Depende da perspectiva. Eu gosto quando as cotas estão mais baratas, porque são fundos de renda, como eu gosto de dizer, né? Os fundos imobiliários, FIAGs e FINFRA são fundos de renda. Então, a cota, ela quase que, a não ser que você queira fazer esse ganho de capital, é quase que, não sei se é uma palavra muito forte, então perdão se eu for muito exagerado, mas é quase que uma vaidade nesse sentido, né? Mais uma vez, a não ser que você queira esse ganho de capital, uma estratégia diferente.
Se você pensa em renda, faz mais sentido você comprar, obviamente, bons produtos a preços bons, né? E aí vira um bom negócio no final das contas. Então eu vejo sim esse aumento, eu acho que os fundos imobiliários vão continuar evoluindo, como a gente já viu isso, né, Caio? Assim, a gente vê juros a 15%, loucura, né? Assim, muito alto, e ainda assim a gente vê um crescimento de investidores, investidores institucionais. Então a resposta é sim, mas não sei se eu vou ser muito ousado, mas independente. A gente está vendo a indústria crescendo independentemente desses fatores super desafiadores brasileiros, né? Então, um investidor que investir numa carteira diversificada, como eu disse, né? Quem compra FI não erra nessa perspectiva, né? Assim, se você montar uma carteira interessante, as chances de dar errado são muito baixas, né, ao longo do tempo, né? Se você fizer as escolhas certas, claro. Legal. Inclusive, a colocação que você fez para mim tá perfeita. A gente vê as pessoas comparando muito os FIIs com as ações, por exemplo, mas você tocou num ponto importante. Eu acredito que sim, o patrimônio ali do valor das cotas é importante, e ao longo do tempo, os FIIs se mostram que sim, eles valorizam, ao contrário de que muita gente fala que não acontece. Inclusive, no dia que a gente está gravando esse vídeo aqui, o professor ele mostrou um estudo ali, junto com o pessoal do canal do FIFácil, mostrando que isso sim acontece, né? Hoje é dia 27/1, né? Então, se você tiver curiosidade, volta ali alguns dias no que está sendo publicado esse vídeo. Mas a pessoa que vai investir em fundos imobiliários, ela tem que colocar na cabeça que ela não está comprando o valor da cota em si necessariamente, mas ela está comprando a renda que aquela cota gera. Então, é sempre importante as pessoas que estão pensando em começar nos fundos imobiliários, é que quando eu estou comprando uma cota de fundo imobiliário, eu estou comprando renda. Mas enfim, Dani, a gente já falou de muita coisa aqui e eu queria entrar um pouquinho mais agora numa coisa que o pessoal gosta bastante de saber, é de um pouco do backstage da sua carteira. Então, não precisa necessariamente falar de ativos, mas queria que você falasse um pouquinho dos setores que você tem, quantidade de ativos que você tem, como é que está seu dividend yield da carteira. Essas curiosidades, pessoal, eu tenho certeza que você sabe que o pessoal gosta bastante de descobrir. Sim. Não, com certeza, cara, assim, e é uma informação relevante, né, para pelo menos talvez ali algumas pessoas talvez se identifiquem ou não, né? Talvez algumas pessoas sejam um pouco mais arrojadas, mas de certa forma dá um balizador, né? E só complementando antes de passar para isso, algo que você falou que é muito interessante, Caio, mas é que em relação à renda, né? A renda na perpetuidade, mesmo quando você errar, né, como eu disse, você provavelmente vai errar em um ou dois ativos ali, é, o, o peso do erro é menor do que você errar em uma ação, né? Assim, porque você tem a perspectiva do carrego ali também, né? Então, às vezes você erra, você pegou um fundo que talvez não valorizou tanto na cota, mas o carrego é bem melhor. Então, mesmo os seus erros, eles custam menos, né? E na sua pergunta, hoje a minha carteira é 50-50 tijolo papel, né? Lembrando que eu invisto o que eu falo, né? Então eu falo de FIAGROS e FINFRA, então eu também invisto em FIAGROS e FINFRA. Inclusive sou cotista da Suno também. Então, metade, metade, e eu faço a diversificação que os analistas chamam de diversificação ingênua, né? Então eu pego as posições e tento equilibrar elas numa carteira ali de aproximadamente 20 fundos imobiliários, 20 e poucos fundos imobiliários, né? Vai depender se eu estou comprando alguma coisa a mais ou vendendo alguma coisa a mais, mas sempre ali nessa faixa de ativos. Nunca passando muito de 20 e poucos ativos, que é o que a gente acredita ser interessante, né, estudando, que a gente chama, né, de risco sistemático, né, ou seja, você se aproxima, de certa forma, do risco do mercado se você fizer uma boa diversificação, ou sistêmico também, né, na literatura. Então, é isso, 50% papel, 50% tijolo, mais ou menos 20 e poucos ativos, diversificação ingênua, em termos de setores, já disse, né, agro, infra,
Não gosto muito de lajes corporativas, né? Não sei se o pessoal vai me xingar, mas eu acredito que setores mais Não resilientes. tá tão em alta ultimamente, então acho que não vai ter É, tanto hate nesse comentário. assim, Se fosse há uns 5 anos atrás, acho que ia ter. o povo ia me xingar, né? Nossa, cara, mas Ia. tá acostumar também, pode xingar também, não tem problema não. Mas alguns setores são mais resilientes na minha reflexão, como os galpões logísticos, varejo, a gente está vendo muito, né? Inclusive até hospital agora, com algumas construções interessantes, o que antes também era algo assim, né, que regalava os olhos, né, falava de hospital, né, mas hoje a gente está vendo ali talvez uma certa mudança nisso. Uh, a gente tem também a perspectiva de shoppings, como eu disse, né? Eu gosto bastante também. Não acho que os shoppings vão se acabar. Mas olha os Estados Unidos e tudo mais. Muito diferente, perspectiva muito diferente. Inclusive, a gente pode depois até falar um pouco sobre isso. Então, esses setores um pouco mais resilientes me fazem mais sentido na minha carteira. Lembrando que, para ganho de capital, especialmente nessa perspectiva de que os dados das lajes corporativas estão melhorando, isso é verdade, né? A gente tem que falar o que está na parte objetiva, né, também dos dados. Pode sim gerar um ganho interessante para as pessoas que investirem em lajes corporativos, mas entendendo que é algo incrivelmente cíclico, né? Então, na minha carteira tem uma concentração forte de shoppings e galpões logísticos e varejo também, né? Como eu disse, né, sempre um percentual ali bem equilibrado. Quando tem um pouco a mais, eu não vendo, né, eu simplesmente vou aportando um pouco mais naqueles que estão menores, digamos assim. Né? Um aumenta mais, a gente vai aportando. Não faço estratégias de, nossa, agora é só papel, agora é só tijolo, como a gente vê por aí. Não, é realmente uma carteira bem estruturada, de longo prazo, né? Nesses setores bem diversificados. Lembrando, né, pessoal, uma diversificação é sempre uma diversificação verdadeira, né? Não adianta eu ter 20 fundos e pouquíssimos setores, né? Ou, enfim, aí não faz muito sentido. Então, na minha carteira hoje, ela está assim e muito provavelmente vai continuar, né? Porque, como eu disse, eu não tenho essas estratégias mais voltadas para a parte tática, né? Tem gente que gosta, né, da parte tática, né? Eu vou colocar esse fundo tático aqui e tudo mais, e alguns de estratégia, né? Eu não. Só estratégia mesmo na minha carteira, no final das contas. Legal, Dani. E uma coisa que eu ia comentar é que, por exemplo, você falou que você tem 20 fundos da carteira, mas não necessariamente para quem está iniciando, principalmente nos fundos imobiliários, não precisa começar comprando 20 papéis ali de uma hora para outra. Você começa com poucos fundos, poucas cotas, vai devagarzinho. Hoje em dia a gente tem fundos que começam ali no seu valor de R$ 10, né? Então, dá para você começar nos fundos imobiliários a pequenos passos e aumentar a sua mão ali, a sua gama, a sua carteira, de acordo com que o seu conhecimento sobre esse mercado também aumenta, né? Porque não adianta você ter 20 fundos imobiliários da forma que o Daniel tem, se você não tiver o conhecimento suficiente para poder acompanhar eles, né? Então, comece ali estudando os fundos que você quer, siga uma carteira recomendada, como o próprio Dani falou, que ele já seguiu muito a carteira recomendada do professor Baroni, inclusive. Veio até hoje, né? Inclusive, obviamente, né? Eu não violei ainda mais, você hoje. E para você que quiser também aproveitar para dar uma olhada na carteira recomendada do Baroni, as recomendações que ele dá, vou deixar um link aqui na descrição para vocês darem uma olhada, mas tenha um direcionamento e tenha premissas bem definidas que você quer fazer. Lembrando que cada tipo de investimento tem um objetivo claro. Quando a gente fala muito em fundos imobiliários, volto a dizer, a gente está falando de renda passiva, a gente está falando de aposentadoria, ter um 14º salário, que é o caso do Daniel aqui, que ele tem o seu 14º salário graças aos FIIs, e seguindo o seu planejamento. Mas eu queria, já que a gente está falando disso, Dani, eu queria que você comentasse aquela questão do seu balanceamento de carteira entre renda fixa e FIIs por conta do objetivo que você tem agora, que é a sua casa própria, né? Muita gente fala que não, você não precisa ter casa própria, comprar ou alugar.
mas você optou por ter esse caminho de casa própria, que é um sonho de, vamos dizer, quase 70% dos brasileiros sonham em ter sua casa própria, né? Então conta um pouquinho como é que você fez essa estratégia, as contas que você fez, aquela questão de, pô, preciso zerar minha posição de FIIs aqui já para quitar o financiamento, será que faz sentido? Então conta um pouquinho pra gente disso. Cara, essa é uma questão muito importante, né? Pergunta muito massa, Caio, que são essas reflexões que a gente faz, né? Então, hoje é um sonho da minha esposa que está se realizando, né? Que é ter essa casa própria. Ela sempre quis ter essa perspectiva mais de segurança. Ela é uma pessoa mais conservadora do que eu ainda, né? Ela nasceu em Belo Horizonte, então ela é mineira assim de sangue, né? Então é bem conservadora. E ela tinha esse sonho. E como a gente estava conversando muito aqui, Kainan, assim, não é só Daniel agora, né? É família do Daniel agora, né? Não é só o Caio, é família do Caio. Então, a gente que está nessa posição de familiar, né? De um núcleo familiar, a gente tem que pensar também no que é importante para a segurança da nossa família e, no caso da minha esposa, a segurança emocional dela, com toda certeza, se passar, como você disse, né? Do sonho dos brasileiros ali pela casa própria, né? Então, a gente, pensando nisso, teve essa diversificação na própria carteira com base nos objetivos. Perfeito, cara, perfeita colocação. No sentido de que os fundos imobiliários são fundos de renda, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Renda na perpetuidade, digamos assim, de longo prazo para perpetuidade, né? E quando você tem um objetivo de mais de curto prazo, aí de fato os fundos imobiliários não servem para isso, né? Então os fundos imobiliários não são perfeitos. Repito, os fundos imobiliários não são perfeitos, né? Cada produto tem a sua especificidade e seus objetivos. Então, nessa perspectiva, Caio, a gente vai dar uma boa entrada no apartamento, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, o mercado imobiliário de Belo Horizonte, quem mora aqui vai concordar com certeza comigo, é um mercado muito aquecido, então a gente tem, né, assim, valores altos por metro quadrado quando você vai comprar um apartamento, uma casa, muito maiores do que outras cidades, até mesmo outras capitais, inclusive a Savassi, que é um dos bairros nobres aqui de Belo Horizonte, né, uns bairros mais famosos, ela está sempre rivalizando ali no ranking de metragens mais caras do Brasil inteiro, né? Então, realmente, Belo Horizonte tem essa perspectiva, e nisso a gente juntou ali na renda fixa para dar essa entrada, né? Uma entrada bem relevante de 30% ali ou mais, salvo engano, num apartamento que, como eu disse, né, já é um valor um pouco mais significativo. E aí a importância das ferramentas, né, cara, que a gente estava conversando também aqui antes. Porque minha esposa virou para mim e me perguntou, né? Falei assim, poxa, amor, mas você não acha que faz sentido a gente tirar os nossos investimentos e dar uma entrada ainda maior ou quitar o apartamento, né? O que você acha sobre isso? E aí eu expliquei com ela com base em ferramentas financeiras. Falei assim, olha, amor, hoje, com os juros subsidiados, né, a gente tem um desconto muito grande frente à taxa Selic, e eu não preciso nem falar em relação à performance dos meus fundos imobiliários, né, que hoje está mais de 200% do CDI, né, no último ano. Como eu disse, né, só o IFIX já foi interessante, mas se você tiver uma carteira, né, e olha que a minha carteira é conservadora, viu, Caio? Mas uma carteira interessante, você consegue ter uma performance muito, muito bacana, né? Com estratégia de longo prazo, como é a minha. Então, eu falei, olha, então não faz muito sentido se a gente tem esses juros muito subsidiados, a gente descapitalizar completamente, né? Então vamos fazer esse financiamento. Eu tenho um bom crédito, né? Sou servidor público, como eu estava falando aqui antes, tem vários benefícios, né? E tudo mais. Então faz muito mais sentido a gente dar essa entrada interessante, né? A gente já tem esse valor, né, que a gente juntou, né? A gente teve essa consciência. Inclusive eu sempre falei isso com ela sempre teve esse sonho. Eu falei assim, então tudo bem, então vamos juntar, então, né? Ela também está numa posição interessante lá na MRV, né, como empresa também muito grande, né, super estruturada e tudo mais. Então a gente conseguiu fazer essas finanças, digamos assim, de casal, né? Então tem essa perspectiva de que talvez a escolha mais importante financeira que você faça na sua vida é com quem que você vai casar. Essa pessoa tá ali com seus objetivos alinhados e que a pessoa esteja também disposta com você a construir juntos, né? Então nessa reflexão eu não vendi meus fundos imobiliários, a gente vai vender parte, obviamente, da renda fixa, né, para a gente pagar essa entrada, que é um valor já mais significativo,
E ao longo do tempo, Caio, se você talvez for fazer na ponta do lápis, faz até sentido você alugar. Mas tem mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia há de conhecer, né? Ou seja, a segurança emocional da esposa, é, e você vai concordar comigo, né? Faz uma diferença de utilidade marginal altíssima para a felicidade do marido, né? Então a esposa feliz, marido feliz. E nessa perspectiva a gente está aí realizando esse sonho, né, da casa própria sem vender os fundos imobiliários. O que também tem pessoas que vendem e também é uma estratégia válida para cada pessoa e tudo certo, né? E caso A eu gente, precise. a gente que é casado, Dani, a gente sabe que eu, você, o Barone, tantos outros aqui na empresa, a gente sabe que a última palavra é sempre do homem, né? Que é o sim, senhora, então a gente geralmente obedece. Exatamente, né? E, e é isso, né? Assim, a segurança emocional é muito importante da família. E nessa perspectiva, tem, como eu disse, pessoas que vendem os fundos imobiliários, e massa também, uma estratégia que eu acho que válida, né? Caso, como eu disse, né? Assim, não é tudo matemática, né? Então, faz sentido. Mas hoje, por exemplo, caso eu precise pagar a parte da parcela do financiamento com os imobiliários, eu consigo, né? Com uma certa tranquilidade, sem mudar em nada a minha rotina hoje, né? Então, eu acho que é isso que eu desejo para todo mundo, né? Não necessariamente ter uma Ferrari, né, ou um iate. Não sei se o Caio tem, né, uma Ferrari em casa aí, não sei se ele tem, né? Depois ele pode falar pra gente aí. Depois você fala, viu, Caio? Eu gosto de carro velho, eu tenho uma BMW antiga na garagem, mas a tá quietinha lá. Chique, poxa, BMW tá chique. É, mas essa tranquilidade financeira, né, de você ter consciência, Caio, né, do que você está fazendo e por que você está fazendo. O pessoal me pergunta muito, Caio, poxa, mas quando que eu vendo um fundo imobiliário? Quando que eu compro um fundo imobiliário? Esse fundo imobiliário é bom? Ele é ruim? Tudo parte do porquê. Né? Você já leu aquele livro, Começa pelo Porquê, do Simon Sinek? Ótimo, excelente. O pessoal que está vendo a gente aí, leiam esse livro. Comece pelo porquê. Por que você comprou esse fundo imobiliário? Você está vendendo esse fundo imobiliário? Por que você está tomando essa decisão? Por que você escolheu financiar e não quitar o seu apartamento? Né? Se você tem essas respostas, para falar a verdade, o porquê faz mais sentido do que o que, no final das contas, né? Porque cada pessoa, como eu disse, vai ter ali suas escolhas, sua perspectiva emocional, sua perspectiva financeira, sua carreira vai ser diferente. Alguém que está assistindo a gente pode ser servidor público, outro vai ser autônomo, né? Muda completamente a perspectiva financeira, né? Então, como diria o livro, comece pelo porquê, que você vai estar na frente ali de grande parte das pessoas, com toda certeza. Legal, Dani. Bom, acho que a gente poderia ficar mais umas 2 horas aqui conversando. Com certeza ia ter assunto, mas eu vou deixar isso para um próximo episódio. Mas antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu ou ouviu esse episódio aqui até agora e está pensando em mudar de vida, começar a investir em fundos imobiliários, né? Ou de repente aumentar a sua posição. Que mensagem você tem para essa pessoa? Cara, comece, assim, eu reflito muito, Caio, do que o investidor deveria fazer, né? Assim, qual que é a melhor decisão para o investidor? E com toda certeza, a minha dica é comece, simplesmente comece. Comece pequeno, comece pouco, né? E aprenda e erre rápido. Tem um empreendedor que eu gosto muito, cara, né? Assim, um cara que eu admiro, assim, que é o Elon Musk, né? Que é um dos homens mais ricos do mundo. E ele tem uma filosofia de vida muito massa, assim, em relação a SpaceX, né, que basicamente revolucionou o mercado mundial de espaçonaves, né? E qual que era a perspectiva dele? Ao contrário da NASA, que demorava muito tempo, né, para fazer tudo certinho, perfeitinho, ele queria errar rápido. Ele queria errar rápido, né, menor e rápido. Então ele lançava e explodia o foguete, lançava e explodia o foguete, né? E no final das contas, a gente viu quem que revolucionou o mercado aeroespacial no final das contas. Ou seja, quem foi lá, fez, em vez de ficar esperando, e errou num sentido de que não levou ele à ruína. Isso também é importante. Você não Um pode erro colocar. planejado, né? Exato, você não pode colocar todo o seu capital por exemplo, em um fundo imobiliário. Né? Você vai ter que diversificar, começa pequeno, entende.
você empilha conhecimento, você não só empilha dinheiro, você empilha conhecimento também, né? E no final das contas, Caio, o recado final é: não existem vencedores, existem sobreviventes na bolsa de valores, né? Os únicos vencedores são os sobreviventes. E claro, né, entenda que você não precisa e não deveria deixar de viver, né? Só para finalizar, no livro que a gente está falando, no canal do professor Baroni, né, que é a Psicologia Financeira do Housel, tem inclusive a gente falou isso na última live, né, que tem uma frase que eu gosto muito, né, que tinha dois escritores conversando um com o outro numa ilha de um gestor de hedge fund, né, de um gestor muito bem sucedido, e um escritor virou pro outro e falou assim: olha, esse cara que ganha em um dia o que você ganhou na sua vida com seus livros. E o autor fala: olha, mas eu tenho uma coisa que ele não tem, que é o suficiente. Então, comecem, mas também não esqueçam do que é importante, né? Que é a sua família, como o Caio tem a dele ali, é pai agora, né? Suas experiências, a sua segurança financeira, né? E você dormir bem à noite com um sono dos anjos, né? Dormir bem, colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir bem. Esse é um investidor bem sucedido na minha visão. Perfeito, Dani. Cara, eu queria muito agradecer a sua participação, muito agradecer as palavras que você trouxe aqui. Acho que vai ser muito importante para muitos investidores que vão assistir esse episódio. Espero que ele alcance muitas pessoas. E fica aberto o convite para próximos episódios aí futuros, né? Quem sabe quando a carteira mudar um pouquinho, a gente vem trazer alguns insights novos, né? Mas você está sempre aí no canal do Baroni, você sabe que você é de casa, né, Dani? Não, é a maior honra, né? Eu tenho destaque com você, com o Baroni, né? Como eu disse, né? Eu falo isso muito, Caio, assim, eu tenho dois grandes orgulhos nessa minha vida de internet. O segundo é o Fans Explorer e o primeiro, com certeza, são as pessoas que a gente conhece, né? Então, sempre que você precisar ali, é só chamar que a gente para tudo para vir aqui pro canal. Só chamar. Legal. Dani, como que o pessoal te encontra pela internet? Para quem não te conhece ainda. Aqui, né? Me encontra aqui no canal do Baroni e me encontra lá no Fund Explorers. Sigam a gente lá, a gente tá com mais de 66 mil inscritos, a última vez que eu olhei, né? Então, bem massa, a gente tá querendo crescer e tornar o Fund Explorer uma referência de entrevistas, né? A gente tá fazendo muita entrevista com o gestor, com personalidades especiais, né? Esse é o nosso foco lá, essa é a nossa linha editorial, digamos assim. Né? E sigam a gente lá também no Fund Explorer no Instagram e, claro, né? Professor Baroni no Instagram também, que a gente tá sempre por lá. Inclusive, nos próximos dias a gente vai ter uma live massa com a equipe da Suno aí, nos canais da Suno. Então é isso. Funds Explorer, estamos lá sempre, né, tentando fazer um conteúdo de qualidade para vocês, né? Que eu sei que pode ajudar muitas pessoas e espero que sim, né, cara? Espera que a gente ajude o mais pessoas possível. Inclusive é o maior intuito desse quadro aqui, a gente incentivar as pessoas a mudarem de vida, a investir, e espero que elas estejam conseguindo fazer isso. Então, deixe seu comentário aqui, você que está assistindo esse vídeo, já investe, como que esse quadro te ajuda, né? E lógico, ajuda compartilhando, deixando like, se inscrevendo no canal, que tudo isso é muito importante para a gente, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então, quanto mais vocês participarem desse quadro, mais ele alcança outras pessoas para a gente mudar a vida financeira de muitas pessoas aí através desse Brasil que tanto precisa de educação financeira. Bom, gente, queria agradecer mais uma vez todo mundo por ter assistido até aqui. E lembrando, a gente falou algumas vezes durante o episódio das análises do professor Baroni. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Suno e do professor Baroni, vai ter um link aqui na descrição, que ele é um formulário simples. Ali você vai colocar alguns dados e eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para a gente conversar um pouquinho e saber qual que é o seu objetivo nos investimentos. Então, de repente, uma assinatura, consultoria, esse formulário serve para qualquer coisa, tá bom? E se você quer participar desse quadro, também vai ter um outro formulário na descrição ali para vocês preencherem. E ali é para a gente conversar e de repente você vir aqui bater um papo comigo e servir de exemplo aqui para as outras pessoas. Dani, valeu demais. Até a próxima. Até a próxima, querido. Tchau, tchau. Foi um prazerão. Valeu, gente. Tchau, tchau.